Boa tarde, meu povo. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando hoje as nossas atividades remotas, iniciando nosso segundo semestre, ainda à distância. Hoje nós vamos ver o equilíbrio químico. Na aula passada a gente estudou a cinética química. Hoje a gente vai iniciar o estudo do equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, basta lembrar, por exemplo, uma situação que a gente tem um sistema fechado e nele a gente tem uma substância, por exemplo, água, e não há fluxo de água, o sistema está parado. Isso é um equilíbrio estático, tá bom? E no equilíbrio dinâmico a gente tem, por exemplo, o mesmo sistema com água, onde a gente adiciona mais água e tem uma torneirinha que a água está escorrendo. O volume de água, se a quantidade de água que está entrando for igual à quantidade de água que está saindo, esse volume aqui ele vai permanecer constante, ou seja, a gente tem uma situação de equilíbrio, mas ao contrário dessa primeira situação, onde a água está parada, não tem nada entrando nem nada saindo, a gente tem um fluxo de água, as moléculas de água não são as mesmas, então tem água entrando e água saindo, a gente tem uma situação de equilíbrio dinâmico. A quantidade de água está constante, mesmo ela estando em movimento, tá bom? Essa é bem interessante a gente estudar isso aí, que na química, a gente nas reações químicas, a gente tem essa situação de equilíbrio dinâmico, tá bom? O sistema vai estar em equilíbrio dinâmico. Em seguida, a gente tem o equilíbrio líquido-vapor. Vamos ver a situação. O sistema é fechado e no tempo T0 a gente tem água no estado líquido. Com o passar do tempo, essa água vai começar a diminuir de volume, não é isso? Por quê? Porque parte da água líquida está se transformando em vapor. A gente tem água líquida e parte dessa água está se transformando em vapor. Não é isso? E também parte desse vapor está se convertendo em água líquida, tá bom? Só que a quantidade, nessa situação, a quantidade de água que está se transformando em vapor é superior à quantidade de vapor de água que está se transformando em água líquida. Com o passar do tempo, a gente vai ter a seguinte situação: a gente vai ter um volume menor ainda, mas que a quantidade de água que está passando para o estado de vapor, água líquida e água gasosa. A quantidade de água que está passando para o estado de vapor é igual à quantidade de água que está passando para o estado líquido. A quantidade de água que está vaporizando é igual à quantidade de água que está condensando. Aqui a gente tem a quantidade de água que está passando para o estado gasoso é bem maior do que a quantidade de água que está passando para o estado líquido. Na situação seguinte, a gente tem que a quantidade de água que está passando para o estado de vapor é igual à quantidade de água que está passando para o estado líquido. A gente tem a situação onde o fluxo de água que está passando para o vapor é igual ao fluxo de água que está passando para o estado líquido. E com o passar do tempo, a gente vai perceber a velocidade vai permanecer constante. A quantidade de água do estado líquido passando para o gasoso vai permanecer constante. Então, com o passar do tempo, essas velocidades vão permanecer constantes. A gente tem aí um equilíbrio dinâmico e a gente já sabe do equilíbrio a velocidade da água passando do estado líquido para o estado de vapor é igual à velocidade da água passando do estado de vapor para o estado líquido. Quando essas velocidades são iguais, eu chego a um equilíbrio, tá bom? Um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio químico, tá bom? Esse é o conceito de equilíbrio, quando as velocidades num sentido é igual à velocidade no outro sentido. Equilíbrio em sistemas homogêneos. Sistemas homogêneos são soluções, a gente já viu, né?
Então, para estudar o equilíbrio, a gente tem duas situações: as reações reversíveis e as reações irreversíveis. O primeiro exemplo, a gente tem o magnésio sólido reagindo com ácido clorídrico, não é isso? Aquoso, que vai produzir cloreto de magnésio e gás hidrogênio, tá bom? A gente tem essa situação aqui. Essa reação é uma reação irreversível. A gente não consegue fazer ela voltar para o sentido contrário. Se eu juntar cloreto de magnésio e hidrogênio, eu não consigo fazer essa reação voltar para o sentido contrário sem que eu forneça energia. Então essa reação é uma reação irreversível. E a gente tem as reações reversíveis, como por exemplo a amônia reagindo com a água para produzir hidróxido de amônio. Essa reação é uma reação reversível porque ela acontece nos dois sentidos. No sentido 1, a gente chama sentido direto, a gente tem a dupla flecha aí. Essa flecha indica o sentido da reação. No nosso caso aqui, desse lado são os reagentes e desse lado são os produtos. Aqui, na segunda reação, a gente tem que a amônia reage com a água para produzir hidróxido de amônio. No sentido 1, a gente tem que a amônia reage com a água para produzir hidróxido de amônio, e no sentido 2, a gente tem que o hidróxido de amônio sofre decomposição e forma amônia e água. A gente tem essa dupla seta, que significa que essa reação é reversível. O sentido 1 a gente chama sentido direto e o sentido 2 a gente chama sentido inverso. Vai chegar, como a gente viu lá no slide passado, vai chegar em uma situação onde a velocidade do sentido 1, a velocidade com que o hidróxido de amônio está sendo produzido, a velocidade no sentido 1, vai ser igual à velocidade no sentido 2, que é a velocidade em que o hidróxido de amônio está sendo decomposto em amônio e água. Quando eu tiver essa situação aqui, eu tenho a situação de equilíbrio, não é isso? Tem uma situação de equilíbrio. Outra situação, por exemplo, eu tenho o tetróxido de nitrogênio sendo convertido em dióxido de nitrogênio. A gente tem essa reação é bem característica porque o tetróxido de nitrogênio é um gás incolor, enquanto que o dióxido de nitrogênio é um gás castanho. Então, quando eu coloco o tetróxido de nitrogênio num balão transparente, eu vou observar que com o passar do tempo ele vai ficando castanho. Por quê? Porque ele está sendo decomposto em dióxido de nitrogênio. Mas com o passar do tempo, esse castanho vai clareando. Por quê? Porque também o dióxido de nitrogênio vai se transformando em tetróxido de nitrogênio, no sentido inverso da reação. E vai chegar um momento onde a minha substância, onde o meu balão não é nem incolor, no caso do tetróxido de nitrogênio, nem castanho. É uma tonalidade intermediária, um castanho mais claro. Por quê? Porque as quantidades de tetróxido de nitrogênio e de dióxido de nitrogênio estão em equilíbrio, tá bom? Vai chegar esse momento em que a velocidade de formação do dióxido de nitrogênio vai ser igual à velocidade de formação do tetróxido de nitrogênio, tá bom? Essa situação eu chamo de situação de equilíbrio. Então, a partir desse conceito, a gente vai calcular a constante de equilíbrio em relação às concentrações. Então, essa última reação é o tetróxido de nitrogênio em 2O4 gasoso se decompondo em dióxido de nitrogênio gasoso, não é isso? Então, na situação 1, no sentido direto, eu tenho que a velocidade no sentido 1 é igual
a uma constante vezes a concentração de N2O4, não é isso? Elevada ao coeficiente. Qual é o coeficiente aqui? 1. Enquanto que a velocidade no sentido 2 vai ser, tá aqui o sentido 2, vai ser a constante do sentido 2 vezes a concentração de NO2, do dióxido de nitrogênio, elevado ao coeficiente elevado a 2. Só que quando eu chegar no equilíbrio, a velocidade do sentido 1 vai ser igual à velocidade do sentido 2. Então, eu posso igualar esses dois lados aqui, ó. Sendo assim, K1 vezes a concentração de N2O4 é igual a K2 vezes a concentração de NO2 ao quadrado, não é isso? Eu igualei, ó, V1 com V2. Então, organizando essa equação, trazendo as constantes para o lado da esquerda e colocando as concentrações para o lado da direita, eu tenho que K1 sobre K2 vai ser igual a concentração de NO2 ao quadrado dividido pela concentração do tetróxido de nitrogênio em 2O4, não é isso? Esse K1 sobre K2, eu chamo ele de Kc. Então, o Kc, a constante de equilíbrio em relação às concentrações, vai ser igual à concentração do NO2 elevado ao quadrado dividido pela concentração do N2O4 elevado a 1. Então, essa aqui vai ser minha constante de equilíbrio. Generalizando, pessoal, eu posso dizer que o meu Kc vai ser igual à concentração dos produtos elevado ao coeficiente dividido pela concentração dos reagentes elevado ao coeficiente, tá bom? Então, Kc vai ser igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Algumas observações interessantes. A mais B produzindo C mais D, a gente tem elevado a Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. São os coeficientes. As letras minúsculas são os coeficientes, as letras maiúsculas são as minhas substâncias, tá bom? Então, o Kc vai ser igual à concentração dos produtos, não é isso? Czão elevado a Czinho elevado ao coeficiente, tá aqui o coeficiente, vezes Dzão elevado a Dzinho, tá bom? Dividido pela concentração dos reagentes. Azão elevado a Azinho vezes Bzão, concentração de Bzão elevado a Bzinho. Essa aqui é a minha cálculo da constante de equilíbrio em relação às concentrações. Então, algumas observações que a gente precisa fazer. O Kc depende da reação e da temperatura. Ele depende apenas da reação. Cada reação tem sua constante e da temperatura, tá bom? O Kc depende da reação e da temperatura. Não depende da concentração das espécies presentes na reação. Então, as concentrações aqui não vai interferir, tá bom? O Kc vai ser sempre o mesmo. A constante de equilíbrio vai ser sempre a mesma. Não importa as concentrações. O importante é a reação e a temperatura, tá bom? Quanto maior o Kc, maior a concentração dos produtos. Quanto maior for a constante de equilíbrio, como a constante de equilíbrio está alta, então quem tem que ser alto? Os numeradores ou o denominador? O numerador. Então, quem é que está no numerador? Os produtos. Então, quanto maior a constante de equilíbrio, maior a concentração dos produtos. Muito simples de ver aqui. Maior a constante de equilíbrio, maior a concentração dos produtos. Quanto menor for o Kc,
menor a concentração dos produtos, menor o Kc, menor a concentração dos produtos e maior a concentração dos reagentes. Muito simples. Quanto maior for o Kc, quanto menor for o Kc, menor vai ser a concentração dos produtos e maior vai ser a concentração dos reagentes. O número fica pequeno quando o denominador é alto, não é isso? O Kc recebe nomes especiais como Ki, constante de ionização, constante de hidrólise, Kw, por aí vai. A gente vai estudar isso mais na frente, não se preocupe. Para cada situação ele tem um nome especial. A constante de equilíbrio não tem unidade, é uma grandeza adimensional. O cálculo da constante de equilíbrio considera apenas os gases e soluções aquosas. Muita atenção! Quando for calcular a constante de equilíbrio, a gente vai utilizar somente substâncias aquosas e gasosas. Se for sólido ou líquido, não entra. Sólido e líquido não entra. Apenas aquosa e gasosa, tá bom? E o catalisador permite que o equilíbrio seja atingido de uma forma mais rápida, como a gente já viu. O catalisador ele vai diminuir a energia de ativação e vai fazer com que a velocidade da reação aumente, a reação aconteça numa velocidade maior. Mas ele não interfere no cálculo do Kc. Tanto faz ter catalisador como não. O catalisador não vai interferir no Kc. Preste bastante atenção. A constante de equilíbrio só depende da temperatura e da reação. E a constante de equilíbrio, a gente só faz o cálculo da constante de equilíbrio para gases, substâncias gasosas e substâncias aquosas, substâncias dissolvidas em água. Nunca sólidos e líquidos, tá bom? Então a gente vai fazer um exemplo para terminar a aula de hoje. Questão 1 lá do nosso livro, capítulo 7. Considere a equação abaixo e os valores do Kc. Então a gente tem essa equação do gás de nitrogênio gasoso reagindo com oxigênio gasoso vai produzir monóxido de nitrogênio gasoso. Preste atenção aqui. Para eu fazer o cálculo da minha constante de equilíbrio, eu vou utilizar todas essas substâncias. Por quê? Porque todas elas estão no estado gasoso, tá bom? Agora vai ser muito importante você ver o estado físico da sua substância. Então vamos lá. O Kc vai ser determinado pela concentração dos produtos elevada ao coeficiente. Então, concentração de NO elevado a 2, não é isso? Dividido pela concentração dos reagentes elevado ao coeficiente, tá bom? Então vai ficar concentração de N2 vezes a concentração de O2, tá bom? Então, tudo elevado a 1. Então, pessoal, entrou todos por quê? Porque são todos gasosos. Essa aqui é a minha equação do equilíbrio, tá bom? Da constante de equilíbrio. Vamos lá. O Kc na temperatura de 25 graus Celsius vai ser igual a 10 a menos 30. E na temperatura de 2000 graus Celsius, temperatura altíssima, o meu Kc vai ser igual a 0,1, tá bom? A gente pode perceber que a substância é a mesma, a reação é a mesma. O que está mudando aí? Está mudando a temperatura. Quanto maior a temperatura, ó, aumentou a temperatura de 25 graus Celsius para 2000 graus Celsius. Então, o Kc saiu de 10 a menos 30 para 0,1. Então, houve um aumento do Kc. Vamos ler a questão. Em que temperatura se obtém maior quantidade de NO ao ser atingido o equilíbrio? Vamos lá. Para saber em qual temperatura se atinge a maior quantidade de NO, o NO está onde? Está nos produtos. Está aqui, ó. Para eu ter a maior quantidade de NO, eu tenho que ter a maior constante de equilíbrio. Não é isso? Então, a constante de equilíbrio, onde é que a constante de equilíbrio está maior? A 25 graus Celsius ou a 2000 graus Celsius? A 2000 graus Celsius, não é isso? Então, eu tenho a maior concentração
de NO com a temperatura igual a 2000 graus Celsius, tá bom? Maior a temperatura nesse caso aí, maior a constante de equilíbrio. Se a constante de equilíbrio está aumentando, então o sentido 1 da reação está sendo favorecido, ou seja, o sentido de formação dos produtos está sendo formado mais produtos nesse sentido. Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Leia o capítulo 7 do nosso livro, façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bom final de semana e até a próxima aula.